minhas amadas irmãs, tudo bem? Saudade de todas vocês, tá bom? Vamos conversar um pouquinho, dar início à nossa palavra dessa tarde. Que Deus esteja conosco. Nós já tivemos um louvor maravilhoso, né? Com certeza nossos corações já estão cheios, nós já estamos transbordando do Senhor. Amém? Gostaria de agradecer, amadas, o convite da liderança da igreja, dizer que eu fico muito honrada de poder estar sempre participando com vocês e que para mim é uma satisfação muito grande poder congregar com as irmãs sempre que possível. Amém? A nossa palavra que Deus colocou no coração das nossas lideranças, de mulheres de fé, aí no Sauê, foi para nós conversarmos e tratarmos sobre as preocupações, né? Como a gente vai enfrentar as preocupações nesses dias. Nós devemos nos livrar delas, amém? E eu creio, amadas, que esse tempo que nós estamos passando, isso tudo faz parte de um processo, sabe? O crente, ele não passa por problemas, ele passa por processos, amém? Nós passamos todas por um processo, onde nesse processo nós vamos aproveitar para sermos moldadas, sermos lapidadas mais um pouco, crescer um pouco mais e avançar um pouco mais. Então, vamos tirar proveito de tudo, até mesmo dessa situação, mas ao nosso favor, amém? Então, amadas, olha, Deus colocou no meu coração uma palavra para a gente trabalhar nessa tarde. Eu já acompanhei dos outros cultos com as irmãs e foi maravilhoso poder aprender um pouco mais. Então, hoje, o Senhor colocou no meu coração uma palavra que está de acordo com o nosso tema. Está lá em Mateus 6. Mateus 6, 25. Primeiro, nós vamos orar um pouquinho e depois nós vamos dar início à palavra. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe nessa tarde, que nós possamos agora nos livrar das distrações, que nós possamos, Pai, nos enchermos de Ti nessa tarde, que o Senhor nos envie uma palavra de sabedoria, que o Senhor esteja conosco, o Espírito Santo já está trabalhando conosco, nós já podemos sentir o Seu fluir, o Seu poder. Em nome de Jesus, Pai, venha sobre as nossas vidas, Pai, nos amparar e nos dar estratégias neste momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos lá, então. Amadas, primeiro entregue todas as suas preocupações ao Senhor e Ele nos sustentará. Jamais permitirá que o justo venha cair. Essa palavra está lá em Salmo 55, 22. Amém? Então, amados, o que tem te deixado preocupada nesses dias? Quais são as preocupações que você está passando? Qual é o problema? É a pandemia? É a falta do emprego? É o não poder sair às ruas? É a situação financeira? É a saúde que está abalada? É a mente que já não está funcionando, não está trabalhando muito bem? Então, nós vamos deixar tudo isso de lado nessa tarde para nós podermos trabalharmos isso, amém? Vamos aprender do Senhor? Lá em Mateus, então, 6, 25, fala assim, amadas. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem o beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Com certeza, amadas, nossas preocupações, elas precisam ser entregues ao Senhor. E como a Bíblia afirma para nós, Deus não permitirá que o justo venha cair. Então, por que nós vamos nos preocupar ao ponto de nos machucarmos por dentro? Não. Existe com certeza, amado, uma parcela de responsabilidade que você tem que ter para as coisas, para que as coisas vão acontecer.
Mas eu não estou falando para você deixar de cuidar de tudo, deixar de cuidar das suas responsabilidades. Nós temos responsabilidades nesse tempo. Nós temos uma lei, nós devemos seguir por essa obediência. Nós não vamos ser imprudentes, amadas. Nós não devemos ser imprudentes. Mas nós podemos passar por esse tempo da forma como a palavra nos deixou, da forma como a palavra nos encheu durante todo esse outro tempo. Nós estamos vivendo e comendo e sendo alimentados por uma palavra que vem nos sustentar nos dias maus. Não é verdade? A própria Bíblia diz, a própria palavra diz que nós não vamos passar por falta de nada, que nós seremos supridos em todas as coisas. Então, você não precisa de deixar de fazer suas coisas com excelência, sabe? Você não precisa se preocupar. Apenas faça liberando o seu extraordinário. Tudo que você fizer, você estará liberando o extraordinário que existe dentro de você. Isso é uma forma excelente de cuidar das suas responsabilidades. Amém? Apenas exale isso. Então, amados, vamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, né? Quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, nem ao que vestir. Amém? Isso é a palavra poderosa para nós nessa tarde. Vocês estão sendo abençoadas, amadas? Então, vamos lá. A palavra preocupação, em inglês, ela provém de um antigo termo que significa sufocar ou estrangular. E isso é exatamente o que acontece quando a preocupação nos invade. A preocupação nos invade, o que acontece? Ela nos sufoca, ela nos estrangula ao ponto de nos deixar sem saber o que fazer, sem saber qual atitude tomar, não é verdade? Mas, sabia que a preocupação é uma perda de tempo e ela é autodestrutiva? Ela não foi feita para nós, amados. Quando Deus nos criou, Ele não nos fez para andar preocupados. Ele já disse assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Amém? E nós ficamos com essa palavra, porque sabemos que ela é real. Então, amados, no conhecido Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, como está relatado aqui, em Mateus, Jesus apresentou algumas razões para nós, de nós não nos preocuparmos. Ele nos ofereceu alguns segredos para vencermos esses dias de agora. Primeiro de tudo, a preocupação ela é irracional. Ela é inútil. Sabia que ela é inútil? É inútil preocupar-se com o que nós não podemos mudar. Sabia que é um absurdo preocupar-se com o que nós não podemos mudar? Cada vez que repassamos em nossa mente uma preocupação, ela se torna maior e mais opressiva. E isso nos oprime, nos impede de fazermos as coisas. A preocupação, ela amplifica os nossos problemas. Ele às vezes é de um tamanho e a nossa preocupação torna ele de um tamanho imensurável. Não se preocupem com as roupas que vocês precisam. A vida, ela é mais do que aquilo que vocês vestem. Já diz aqui, em Mateus 6:25, que nós acabamos de ler. Amém? A preocupação também, ela é antinatural, sabia? A preocupação, ela não nasceu conosco. Ela é a resposta que aprendemos a apresentar diante das ocorrências da vida. Felizmente, é possível desaprender isso. Vamos desaprender? Na criação de Deus, a única espécie que se preocupa é o ser humano. Os animais não se preocupam. As aves do céu não têm o que comer ou o que vestir e elas não se preocupam com o que Deus provém de todas as coisas, não é verdade? Mas nós humanos não, nós nos preocupamos com tudo. A gente já amanhece preocupada com o que vai acontecer.
mas isso quer dizer que nós não acreditamos que Deus está cuidando de nós. Amém? As aves do céu não se preocupam, mas Deus cuida delas. E você sabia que você é mais valiosa do que as aves do céu para Deus? Fique com isso. Amém? Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Amém? Vocês têm muito mais valor do que as aves do céu, com certeza. E nós sabemos também que a preocupação, ela é inútil. Inútil. Ela não funciona. Sabia que ela não funciona? Não pode alterar o passado, nem controlar o futuro. Ela não soluciona nenhum problema. Não adianta você ficar preocupado, não vai solucionar o problema. Muito pelo contrário. Ela apenas vai nos fazer nos sentirmos impotentes e miseráveis perante uma situação. Sabia? Então, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Lá em Mateus 27 fala assim, olha, quem de vocês, por mais que você se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não tem controle da sua vida, porque você entregou ela para Jesus, lembra? Você entregou sua vida para Jesus, amada, então você entregou junto o controle remoto. Esse controle remoto agora é dele, já era dele, você devolveu para ele, amém? E a partir de agora, quem toma conta das nossas vidas é Deus? Então nós não podemos mudar nada disso. Nós não podemos mudar o passado, não podemos mudar o futuro. Nós podemos viver o presente como uma dádiva todos os dias, amém? Nós sabemos que Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Então, vamos descansar nele, para que amanhã Ele já preparou e Ele já fez tudo. Você não precisa se preocupar. Amém? E por último, nós sabemos, amados, que a preocupação ela é desnecessária. Ela é desnecessária. Se você confiar todos os detalhes da sua vida a Deus, Ele prometeu cuidar de você, lembra? Então, quando você era criança, eu fazia isso, amada, você também fez? Quando você era criança, você precisava de dinheirinho para o lanche, para comprar um sorvete, para comprar uma bala. A quem você recorria? Aos seus pais, ao seu pai, sua mãe. E você ia lá e pedia o dinheirinho e falava, pai, me dá aí. Naquela época a gente pedia 50 centavos, dava para bastante coisa, né? Então, me dá aí 50 centavos, R$1. E aí simplesmente ele te dava ou ele não te dava, se não tivesse. Mas sabia que nessa época, quando você pedia esse dinheirinho pro seu lanche, você não sabia de onde que vinha? Você não se preocupava como ele chegava? Como essa provisão chegava para você? Você não se preocupava com isso. E sabia que agora as coisas não mudaram? Quando você pede alguma coisa ao seu pai, ao seu Abba, sabia que você também não precisa se preocupar? Porque você pede a Ele e Ele ouve a oração do justo. E sabia que Deus Ele resolve tudo para nós, né? Ele cuida de nós, Ele ama cuidar das nossas vidas. Mas para isso precisa de uma coisa. Você precisa ativar a sua fé. A sua fé precisa estar ativada para que essas coisas cheguem para você na medida certa, no tempo certo dele. Amém? Então, nós vamos nos libertar desse hábito de nos preocuparmos. Amém? Nós estamos aprendendo tantas coisas sobre preocupação. E nós vamos confiar nele. Confiar nele. Nós vamos ativar a nossa fé. Nós vamos confiar nele. Amém? Preocupamos-nos porque temos consciência de que existem fatores em nossa vida que nós não podemos controlar. Mas se nós não podemos controlar, não significa que nós perdemos o controle. Porque simplesmente nós entregamos esse controle para Ele, ao Rei.
dos Reis, ao autor da nossa fé. E preocupação, ela nos dá uma sensação de fazer alguma coisa, mas na verdade ela é apenas um desperdício de energia mental e emocional. Lá em Mateus 6,32 fala assim: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Se vocês precisam delas, nós precisamos dessas coisas, dos nossos desejos atendidos, das nossas vitórias que precisamos alcançar, das nossas metas. O Senhor já sabe de tudo isso, sabe? Ele já sabe de todas essas coisas. O Pai Celestial sabe de tudo que nós precisamos. Nós não precisamos ficar falando para Ele. Para que falar para Ele, né? Ele nos fez, Ele já esteve no nosso ontem, no nosso hoje, já esteve no nosso amanhã. Ele sabe que nós precisamos. Não precisamos ficar falando para Ele o trabalho dele, do que Ele precisa fazer, amém? Nós não precisamos nos preocupar quanto a isso. E lá, em segundo lugar, nós podemos pensar que nós podemos viver um dia de cada vez. Amadas, vivam um dia de cada vez. Com muita frequência nós sofremos pelo que vai acontecer amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Enquanto os desafios do dia de hoje ainda nem se revelaram para nós, nós já estamos nos preocupando com daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas concentrem-se no que e não no si. Não se preocupem com o amanhã, cada dia traz os seus próprios problemas. A cada dia o seu próprio mal. Em Mateus 34, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu mal. E nesses dias que nós estamos passando agora, fechadas, trancadinhas em casa, eu estou meditando muito nesse versículo. Não se preocupem com amanhã, cada dia traz os seus próprios problemas. Então, amadas, vamos entregar o dia de amanhã nas mãos do Senhor e nos livrar dessas preocupações. Que vocês possam ser abençoadas, que nós possamos ser todas cheias do Espírito. Aproveite esse tempo de quarentena, de ficar em casa, de isolamento social, para colocar em prática todos os frutos do Espírito. Pratique todos eles. Com certeza nós vamos vencer, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amo vocês, que Deus abençoe a todas e logo, logo nós estaremos juntinhas, celebrando, cantando, louvando ao Senhor com alegria, porque é isso que nós sabemos fazer de melhor, amém? Um beijo no coração, fiquem com Deus.